Paz do Senhor para todos. Nós estamos hoje na nossa quinta aula, né? Nosso quinto dia, na verdade, são 2 aulas por encontro. Nosso quinto dia. E hoje nós vamos entrar no livro do Apocalipse. E como nós já fizemos um bom trabalho em cima do livro de Daniel, vai ficar mais fácil para nós conectarmos aquilo que vamos ver no livro do Apocalipse ao livro de Daniel, tá bom? Então, nós vamos começar. Você recebeu 2 materiais, na verdade. Aliás, eu só tenho um aqui, Jussara, preciso de um resumo. Preciso de um resumo desse aí. Obrigado. Você recebeu uma apostila dessa, não é? Quando você vira a página, ela está em formato livro, porque esse é um material cedido para nós por uma outra escola, que na verdade é xerox de um livro, aí você vai ter que usar nessa posição, tá? É um material muito bom, de qualidade, vai ser bênção para você. E um resumo que nós vamos trabalhar, em cima do qual nós vamos trabalhar hoje, o resumo do livro do Apocalipse. Tá? Porque antes de nós entrarmos propriamente em partes do texto, nós precisamos primeiro ter aquela noção panorâmica do livro, né? Então, embora eu vou projetar aqui, mas é bom você acompanhar aí, anotar, fazer as anotações que você desejar. E é por este motivo que o livro está, a apostila está impressa de um lado só, para você poder ter o outro lado, para você fazer as anotações que você assim desejar. Tá bom? Amém? Bom, deixa eu te dar rapidamente uma panorama do livro, antes de nós entrarmos no resumo, porque isso vai ser bom para você também, tá? O livro do Apocalipse. O Apocalipse é muito procurado pelo povo, é um livro misterioso, cheio de visões estranhas, bem diferente dos outros do Novo Testamento, mas para muita gente ajuda a viver, é força para viver quando você entende o livro do Apocalipse. Mas sem o entendimento, a luta fica mais difícil. João, já velho, com quase 100 anos, teve várias visões e deixou muitas informações no próprio livro do Apocalipse que esclarecem muitas coisas, né? A palavra Apocalipse vem do grego apokalupsis e significa revelação, literalmente. Por isso que no inglês o livro chama-se Revelation, não é? Então o que nós fizemos no português foi transliterar a palavra, não é? A palavra grega para o português e ficou então Apocalipse, mas se fosse traduzida, o livro se chamaria em português também Revelação, né? O livro trata das revelações de Jesus Cristo. Sem dúvida é um livro difícil de se compreender por causa de sua linguagem cheia de símbolos, imagens, figuras e visões. Então, a primeira coisa sábia a fazer a respeito do livro do Apocalipse é admitir que o livro é complicado, o livro é difícil de entender. Se nós não admitirmos isto, nós vamos subestimar o livro e vamos subestimar as linguagens de interpretação do livro, bem como as figuras de linguagem do livro, não é? E é aí que muita gente comete erros absurdos, fazem interpretações absurdas e etc. Então, regra número 1, admitir que o livro é complicado. Sendo assim, nós vamos tratar o livro com devido cuidado, devido respeito, né, considerando que é uma revelação de Jesus Cristo. Então tem muita coisa ali que dá para se entender, nem tudo é possível entender na sua totalidade. Nós temos que ter humildade para isto, para admitir isto e esperar o tempo certo. A minha opinião pessoal é que chegaremos a um ponto em que absolutamente tudo do livro do Apocalipse será perfeitamente entendido. Mas chegaremos a esse ponto. E Deus controla esse dial, né, esse botãozinho, de acordo com a sua própria vontade, de acordo com o seu propósito profético. Então, por exemplo, o que nós entendemos hoje do livro de Daniel, tendo o livro do Apocalipse, eu diria que é talvez 10 vezes mais do que se entendia do livro de Daniel há, quem sabe aí, alguns 2 milênios atrás. O que se entendia do livro de Daniel no tempo de Jesus, por exemplo, ou mesmo no tempo do Velho Testamento,
era muito pequeno em relação ao que nós podemos entender hoje. Por isso que Deus mandou Daniel selar o livro. Sela, Daniel, esse livro, porque não é para agora, isso é para daqui a algum tempo. Então eu fico imaginando as pessoas do tempo do Velho Testamento lendo o livro de Daniel e se debatendo para entender o que era aquilo, como aquilo se cumpria, etc. Então, a mesma coisa com o livro do Apocalipse. Algumas coisas que nós entendemos hoje do Apocalipse, o povo de 1000 anos atrás não entendia, e o que o povo entenderá daqui, sei lá, 20, 30 anos, 50, a gente não sabe quando quando essas coisas acontecerão, também eles entenderão muito mais do que nós hoje, né? Porque essas coisas estão programadas para irem se revelando à medida em que Deus assim o desejar. O autor usa uma forma de linguagem porque se dirigia às comunidades cristãs que estavam sendo perseguidas pelos romanos no fim do primeiro século. Os cristãos entendiam esta linguagem, pois estavam familiarizados com as Escrituras. Para nós é que se torna complicado, pois temos pouco contato com o Antigo Testamento. Paulo diz uma coisa para os Tessalonicenses muito interessante, quando ele fala sobre o homem do pecado, quando ele fala sobre aquele que o detém. Ele diz assim, lembra que eu falava isso com vocês quando eu estava aí? E acabou, ele não toca mais no assunto. Tipo assim, né? Poxa, Paulo, repete então, né? O que você dizia? Ou seja, algumas outras coisas que dependem do entendimento do contexto daquela época, era melhor entendido naquela época. Estão entendendo? Porque aquele povo, porque ao contrário do que muita gente pensa, mesmo a igreja que era plantada fora dos limites de Israel, na maioria das vezes a sua membresia era na maioria de judeus da diáspora das 10 tribos. Lembra que nós falamos sobre isso há umas 2 aulas atrás? Que as 10 tribos que foram cativas para a Síria nunca voltaram? E aí quando Pedro escreve, quando aqueles judeus aparecem no dia de Pentecostes, judeus de todo lugar, quem são esses judeus? São essas 10 tribos que foram dispersadas, foram cativas para a Síria, um belo dia o cativeiro acabou, eles nunca voltaram, como voltou a de Judá, e ficaram espalhados por toda aquela região. Tanto que o problema de Paulo, por exemplo, era o quê? Era os judeus. Todo lugar que Paulo plantava uma igreja, ele tinha problema com a comunidade judaica. Às vezes ele tinha que sair fugido da cidade por causa da comunidade judaica. Aconteceu isso em Filipos, aconteceu isso em Tessalônica, aconteceu isso em Bereia. Bereia não, a cidade onde ele foi apedrejar, Listra, aconteceu em Listra e por aí vai. Então, a comunidade judaica era muito forte. Era um problema por um lado, mas por outro lado, tinha a vantagem de que quando esses autores diziam certas coisas, que hoje nós temos que ir atrás dos dicionários bíblicos, comentários, para poder entender o que eles estavam falando, aquelas pessoas entendiam naturalmente, porque eram o contexto delas, né? Então ajuda por um lado, mas também prejudica por outro, quando diz respeito, por exemplo, ao tempo em que elas viviam. Outras coisas elas não poderiam entender, porque o tempo ainda não era chegado para aquilo e tal. Bom, Apocalipse, a palavra vem do grego, que significa revelação de Jesus Cristo. O autor do Apocalipse não podia falar claro o que queria dizer, então usou figuras, símbolos e imagens. No tempo da ditadura militar, por exemplo, no Brasil, também aconteceu isso. Um bom exemplo são as letras das músicas de Chico Buarque. Que ele fazia quando estava no exílio. No Egito? No exílio? Ele nunca esteve no Egito, no exílio, né? Que será, mulheres de Atenas, o cálice, vai passar e outras. Ele falava em símbolos para que esses símbolos pudessem expressar a ideia, aquilo que ele desejava falar, né? Ele não podia falar abertamente contra a ditadura, iria preso, e seria um problema. E muitos entendiam e cantavam até em passeatas, nas celebrações, reuniões clandestinas que aconteciam, cantava-se as músicas dele, etc. Então isso é só uma ideia para a gente compreender por que, às vezes a gente lê o Apocalipse e pensa assim, poxa, seria tão mais fácil se isso tivesse dito numa linguagem mais compreensível, né? Mais simples. Mas a gente tem que entender também
a situação em que vivia as pessoas naquela época. O Império Romano era um império brutal, impiedoso. E o Império Romano era parte daquelas profecias. Parte daquelas profecias. Então, quando Paulo, por exemplo, uma das razões, a gente vai poder falar sobre isso na semana que vem, a pedido, acho que dele, falar sobre a questão do o que é que detém a manifestação do anticristo. Uns dizem o Espírito Santo, outros dizem a igreja. Eu estava lendo esses dias atrás alguém que tem uma tese. Quem está detendo o Espírito Santo é os Estados Unidos da América. E quem está detendo o anticristo é os Estados Unidos da América. São teses que surgem. Algumas dessas teses, às vezes, são extraídas de textos isolados. Outras teses são completamente infundadas, vêm do achômetro da pessoa mesmo. A pessoa acha aquilo e fala. Outras vêm da tradição. Então, essa, por exemplo, de que o Espírito Santo é que detém o anticristo, é uma tradição evangélica. É algo já até meio vaticinado. Para discordar disso hoje, você tem que ter uma boa explicação para discordar disso. De que é o Espírito Santo que detém o anticristo. Nós vamos tratar disso na aula que vem, mas, basicamente, do meu ponto de vista, eu vou mostrar isso na Bíblia, né? Da onde que eu tiro esse ponto de vista, é que da forma como a coisa está colocada, ela é mal lida, portanto, mal interpretada. Porque quando Paulo fala sobre a manifestação do homem do pecado, ele está falando a partir de um raciocínio de sucessão imperial. O mesmo raciocínio que Daniel lançou no capítulo 2 do seu livro e que João mantém no livro do Apocalipse. E que revela de uma forma bem clara no capítulo 17, por exemplo. Então a linguagem toda está baseada na sucessão imperial. Um império tem que ser removido para que o outro se manifeste. Essa é a ideia da sucessão imperial. Quando Daniel interpreta a estátua, ele mesmo lança esse fundamento. Então, quem é que detinha o Império Medo-Persa? O babilônico. Ele tinha que ser removido para que o Medo-Persa se manifestasse. O Medo-Persa detinha o grego. Então, ele tinha que ser removido para que o grego se manifestasse. O Império Grego detinha o romano, ele tinha que ser removido para que o romano se manifestasse. Dentro desse raciocínio, quando você entende que besta ou anticristo não é apenas uma pessoa, a pessoa que se manifestará nos últimos dias, ela é apenas uma consequência dessa sucessão. Não é isso que Apocalipse 17 diz? Não é isso? Quem lembra? Lembram disso ou não? 5 já foram, caíram, um é, o outro ainda não é vindo. Quando vier, convém que dure pouco tempo. A besta que era e já não é, e que vem e que sobe do abismo e vai para a perdição, é o oitavo. Então, a própria Bíblia está me fornecendo o raciocínio dessa sucessão. Então, se eu ficar com a minha mente presa só no indivíduo que vai surgir em algum tempo aí no futuro, para consumar tudo isso, eu perco o raciocínio. O raciocínio está sendo coerente a esta noção da sucessão imperial. Então, quando ele fala do sexto, do sétimo que ainda não era vindo, basicamente o que ele estava dizendo? Que o oitavo, que é dos 7, e que, portanto, vinha na sequência do sétimo, que não aparece na profecia por nome, porque o cânon fechou antes, que é o Império Otomano, era o sétimo. Então o anticristo viria na sequência desse sétimo. Mas quando eu digo sequência, não na sequência temporal, na sequência imperial. Assim como de um império para o outro levava-se centenas de anos, a mesma coisa está acontecendo nessa era. Seguindo esse raciocínio, quem é que detinha o próximo império de se manifestar? Quem era? No tempo de João. O romano. Lógico.
E isto me justifica por que Paulo está falando tanto em código, por exemplo. Porque não era fácil. Como é que ele ia pegar uma carta e dizer, olha, assim que o Império Romano for removido, blá, 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 no dia seguinte ele estava morto. Já morreu decapitado anyway, né? Só que morreu no tempo certo. Então, essas pessoas tinham que ser prudentes em relação ao que escrevia, ao que dizia, porque elas estavam lidando com um poder, ou trabalhando contra um poder muito forte, poder dominante. Esses imperadores tinham realmente nas mãos o poder de matar e de deixar viver. Deus permitiu que eles tivessem esse poder, então não podia se brincar com isso. Por isso que muita coisa era dita em código. Deus, sabendo disso, Deus já introduziu, por exemplo, a visão lá atrás em Daniel, dando ao Império Romano, por exemplo, uma visão simbólica. By the way, o Império Romano é o único que não é identificado pelo animal em si. A única coisa que identifica o Império Romano era o ferro. Ainda assim, era muito alegórico, muito simbólico. Mas os outros impérios, não. Os outros impérios, o caso, por exemplo, do Império Persa, do Império Grego, o caso do bode, quem lê um pouco de história sabe. Alexandre, o Grande, Magno, era chamado de Alexandre o Bode. O título dele era bode. Por quê? Porque o povo grego era o chamado de ágados, né? Os ágados, que é uma expressão usada por causa da fundação do império lá atrás, numa região onde tinha uns bodes pastando e tal, e um oráculo lançou uma palavra profética sobre o primeiro imperador, e o império foi fundado naquela região onde tinha muitos bodes. Pronto, aquilo passou a fazer parte do fundamento, das raízes do povo. Então, quando Deus dá uma visão de um bode com chifre para representar Alexandre, para as pessoas daquela época era até óbvio demais. Um bode com chifre é Alexandre o Grande, perfeitamente. Estão entendendo? Agora, um animal que não dá para descrever, é um animal estranho, não dá para descrever esse animal para representar o Império Romano, isto era, de certa forma, também uma estratégia divina, já conhecedor do futuro. Deus já sabia que Paulo, João e outros iam ter que lidar com aquele simbolismo, e aquilo era uma proteção para eles também. Porque os olheiros do império estavam atentos para qualquer tipo de uprising, né? Qualquer tipo de levante contra o Império Romano. Quem está entendendo até agora? Dentro desse movimento de conversão, as comunidades se tornam capazes de compreender a vida e a história a partir do testemunho de Jesus. Elas tornavam-se, então, testemunhas da presença e ação de Jesus. De modo especial, o Apocalipse foi escrito para 7 igrejas da Ásia Menor. Era uma época difícil para as comunidades cristãs, o Império Romano era duro, o momento era de muita perseguição. No final do primeiro século, o imperador era Domiciano, que foi muito violento com as comunidades. O Apocalipse retrata a situação dessas igrejas que lutavam para manter a fé. Então, era literalmente uma questão de vida ou morte, né? Então, aquela é a região principal, né? Ali que ficava a ilha de Pátimos, você pode ver aqui, Pátimos, ali que João estava exilado e onde ele obteve as visões. Por que 7 igrejas? Ficavam todas na Ásia Menor, todas numa mesma região. Então, uma estimativa é que havia centenas de pequenas igrejas, porque a igreja naquela época era diferente de hoje, né? Centenas e centenas de pequenas igrejas naquela época. Todo lugar tinha uma igreja plantada, a coisa era uma novidade, e ao mesmo tempo as pessoas estavam vivendo um momento de muita desilusão religiosa, porque talvez tenha sido o auge do sincretismo religioso, impérios grego e romano, porque liberdade total para você ser politeísta, para você adorar o que você quisesse, para propagar a visão que você desejava. A filosofia grega havia permeado o mundo,
e os livres pensadores, cada um desenvolvia sua tese e cada um se expressava do jeito que queria e tal. Então, se isso realmente fosse sinal de realização, o mundo teria sido perfeito naquela época, né? Aí surge o cristianismo com uma mensagem completamente diferente, completamente às avessas da proposta daquela época, né? Uma religião monoteísta, um único Deus e uma mensagem de salvação completamente diferente. O Filho de Deus que se fez carne e que veio, habitou entre nós, um homem perfeito que nunca cometeu nenhum erro e que agora morre pelos pecados da raça humana, e quando você crê nesse homem, nesse indivíduo, você é salvo. Olha que doideira, que revolução que essa mensagem causou naquela época, você imagina? Nós estamos hoje aqui 2000 anos depois, 2000 e poucos anos depois, quando você ainda diz para determinadas pessoas algo dessa natureza, elas fazem o quê? Ah, come on! Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrepender de quê? Eu arrepender, eu sou uma pessoa boa, nunca matei, nunca roubei. Eu tenho que me arrepender de quê? As pessoas ainda hoje não compreendem. Então, tem que ser melhor explicado, tem que ser melhor pregado. Agora, você imagina isso naquela época, né? Então, o número 7 é simbólico, significa perfeição. Portanto, era para todas as igrejas, todos os cristãos sofriam perseguição. Então, as 7 igrejas da Ásia estavam sendo usadas como simbolismo. Todas as igrejas citadas nas 7 cartas ficavam localizadas ao pé da Cordilheira de Touro, na Turquia. Lembrando que o touro era o sacrifício do sumo sacerdote. A cidade de Éfeso é citada em primeiro lugar. Então, olha bem. Eu não creio que seja coincidência. Veja bem. Jesus vive como profeta, né? Ele ocupa as 3 funções da economia divina: profeta, sacerdote e rei, né? E no dia do trono branco, ele então virá como juiz. Muito bem. Ele vive como profeta, a sua vida como profeta, profetiza, as pessoas o chamam de profeta. Aí ele morre. Depois de morto, o escritor aos Hebreus já diz que ele é sumo sacerdote. Apresenta ele já como sumo sacerdote. Inclusive de uma ordem nova, a ordem de Melquisedeque. Aí vem a pergunta: o que foi que nós perdemos? Em que momento que Jesus transitou de profeta para sumo sacerdote? Qual foi o momento que isso aconteceu que nós não vimos? Porque em Hebreus ele já é sumo sacerdote. Ou seja, agora, nesse momento, a partir do momento que ele foi assunto aos céus, ele já assume a segunda posição de sumo sacerdote. Aí vem 2 perguntas. A primeira eu já fiz, a segunda é: por que precisamos que Jesus assuma esta posição, estando ele já na eternidade, de volta à sua forma eterna? Se ele já morreu, se a obra que ele fez aqui na terra já foi completa, ele mesmo disse: está consumado, por que nós precisamos, ou por que Deus precisa que ele seja sumo sacerdote durante essa fase? Estão entendendo? É aí que entram algumas questões. Deus é tão fiel à sua palavra que ele não pode deixar passar nenhum detalhe daquilo que ele mesmo estabeleceu, por exemplo, no Velho Testamento e que se consumou no Novo Testamento. A palavra de Deus é muito reta, Deus é muito fiel à sua palavra. Muito bem. Sendo assim, alguém disse algo interessante, o Perry Stone disse algo interessante que me colocou para pensar. Ele disse assim: se Jesus é sumo sacerdote, então ele precisava de um sacrifício de um touro, simbolicamente falando, porque nós temos que lembrar que tudo que Jesus fez era para cumprir o Velho Testamento, absolutamente tudo. Então ele tinha que ter, de alguma forma, nessa transição, um sacrifício de um touro para justificar o sumo sacerdócio, que era como o sumo sacerdote era consagrado.
Muito bem, Jesus é sumo sacerdote eterno, é sumo sacerdote perfeito. Ele realmente não precisa de um sacrifício terreno de um touro. Você derramar um sangue de um touro para Jesus ser sumo sacerdote, tudo isso se sabe. Mas, de alguma forma, isso tinha que entrar no simbolismo. É aí que Perry Stone desenvolveu essa teoria, que é interessante, pelo menos. Como não dá para sacrificar um touro de fato, e ele nem precisa, na verdade, de sacrificar um touro, porque ele é o que é por causa do que ele fez. Então, o que ele faz? Ele pega 7 igrejas da Cordilheira de Touro e destaca essas 7 igrejas e manda as cartas para essas 7 igrejas. Ao incluir a Cordilheira de Touro nesse simbolismo, ele está, de certa forma, pelo menos passando pela analogia para deixar aquilo registrado na história. Ele desenvolveu essa teoria. Se é ou não, não faz muita diferença, mas é pelo menos interessante, não é? Mas, mesmo tendo centenas de igrejinhas naquela época, Deus não escolheria essa região por acaso. Deus tem um propósito para ter escolhido essa região com as 7 igrejas todas localizadas num mesmo lugar. E by the way, todas próximas de Pátimos, né? Podemos focalizar alguns aspectos mais relevantes do livro, né? O livro apresenta a situação histórica das igrejas cristãs da Ásia Menor no final do 1º século. Então nós não podemos ignorar que é algo também que confunde os preteristas, né? Aqueles que querem encontrar cumprimento das profecias do simbolismo todos no passado. Não, o anticristo foi Nero, vocês estão esperando o anticristo da onde? Não vem anticristo coisa nenhuma. O anticristo foi Nero e blá, 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 porque eles querem que o cumprimento esteja todo no passado. Só que isso é muito simplório, porque se você for textual, você vai ver que Nero realmente fez muito estrago. Nero realmente é um tipo do anticristo, mas ele não pode ser o anticristo, porque muita coisa ele não fez. Ele não cumpriu as profecias todas a respeito do anticristo. Então ele pode ser um tipo mas ele não pode ser o anticristo, o indivíduo do fim, né? O livro critica a força diabólica do poder imperial, 13 e o 17, capítulo 17, faz transparecer conflitos com as sinagogas. Parece que entre as próprias igrejas a convivência não era muito fácil, não é? Inclusive as sinagogas são citadas numa das cartas. O livro revela a diferença interna nas igrejas. Começavam as heresias, isto é, maneiras errôneas de interpretar o cristianismo. Naquela época já estava acontecendo plenamente. Finalmente, havia o cansaço normal das igrejas que resistiam à perseguição constante. Eu estava ouvindo uma pessoa um tempo atrás, num vídeo, e ele foi muito duro com a igreja do final do 2º século, início do 3º. A igreja que cedeu a Constantino. E ele foi muito duro. Não, olha, porque não resistiram, porque não sei o que lá, e blá, blá, blá. E então deu origem ao catolicismo, aquela história toda. Mas eu pensando do lado de cá comigo, é muito fácil falar quando não é o seu pescoço que está na forca. Né? A igreja sofrendo perseguição, povo morando em cavernas, fugindo de cidade em cidade, já por quase 300 anos. As pessoas não podiam ter uma vida como nós temos. Nós estamos aqui, estou aqui falando, a porta ali está aberta, o vídeo vai para a internet, somos livres. Então, isso é algo que nós temos, que eles não tinham, e a gente às vezes não compreende isso. As pessoas viviam sempre com a vida em risco. E aí, de repente, surge uma trégua no meio de 3 séculos de perseguição, de morte. A maioria dos apóstolos originais haviam sido mortos, assassinados, a maioria executados e tudo, entendeu? Muita gente havia pago com a sua própria vida, muitos queimados em fogueira, em praça pública. E agora, de repente, surge uma trégua, e eu vou julgar aquelas pessoas, aquela geração, porque talvez interpretaram mal aquela trégua. Eu teria feito o mesmo, você não? Eu
eu teria feito o mesmo. Provavelmente todos nós teríamos feito a mesma coisa. Oh, graças a Deus, uma trégua. Meu Deus, um imperador com misericórdia. Aí surge Constantino, se declara cristão, aí, ufa, agora o povo já pode descansar, né, e estabelecer residência em algum lugar, e as pessoas teriam uma vida normal, sabe, aquilo começou a soar como uma bênção, depois foi se convertendo realmente numa maldição, num problema, mas não dá para julgar aquela geração, é muito confortável nós sentarmos sobre a nossa liberdade de expressão hoje, garantida pela Constituição, não é verdade? E começar a dizer que aquelas pessoas foram fracas, não creram, não vigiaram e etc. Não é fácil. Estava... Hã? Tem que falar que naquela época não havia reprodução da Bíblia e nem um livro de teologia sequer havia sido escrito até então. Exatamente. Exatamente. O que se tinha na época, como nós falamos aqui, acho que há 2, 3 aulas atrás, eram os pergaminhos das cartas, que não podia ir para casa das pessoas. Aquilo era lido nas igrejas, né? Lia aqui, lia ali, não tinha esse negócio não, você pegar um livro, ou então como a gente faz hoje aqui, você pega o telefone, como eu tenho o meu aqui, tem aqui Bíblia aqui em 30 e tantas línguas, é só apertar um botão aqui, abre, a Bíblia está aqui dentro. Não tinha nada disso naquela época. Então, era realmente um ato de heroísmo servir a Deus, numa época como aquela. Então nós temos que ter muito cuidado e para não julgar os nossos irmãos do passado, porque eles pagaram um preço muito, muito, muito alto. Então é o cansaço normal das igrejas que resistiam à perseguição constante. Estava vendo hoje uma foto, não sei quem viu, a foto do pastor iraquiano que foi finalmente enforcado. Não sei quem viu essa foto. E eu olhei aquela foto, vieram lágrimas nos meus olhos. E eu falei no meu coração, falei, meu Deus, ao mesmo tempo que é uma tragédia, você imaginar aquele homem, pai de família, sendo enforcado em praça pública só porque é cristão, só porque não quer ser muçulmano. Enforcado. Um rapaz de 30 e poucos anos de idade. Mas por outro lado, ao mesmo tempo que essa tragédia, a gente tem esse tipo de sentimento por causa dos direitos humanos, a liberdade de expressão, o direito a expressar a religião que você desejar. Mas por outro lado, a gente olha e vê que o sangue genuíno da igreja, o que faz a igreja ser o que ela é, ainda está vivo. Amém? Ou seja, a saúde interior da igreja existe. Pode não estar em mim, pode não estar em você, mas existe, está por aí, em algum lugar, em alguém. Alguém vai morrer para não negar Jesus. Igrejas perseguidas aí hoje, em pleno século XXI. Igrejas perseguidas, pessoas queimadas vivas. Praça pública, só porque creem em Jesus e professam sua fé em Jesus Cristo. Tudo isso é muito sério. Muitos temem certas figuras usadas por João, como o dragão de 7 cabeças, né? Isso significa os impérios até o romano, como o próprio capítulo 17 diz. Esse dragão é Satanás, que esperava o filho da mulher, né, a nação de Israel, a mulher, nascer para devorá-lo. Esse filho é o Messias que surgiria no tempo certo. Tá? Essa não é a única interpretação, eu acho a mais plausível, particularmente, mas não é a única interpretação para essa parte da profecia. Outra figura que assusta é o número 666, que representa a besta. O 7 é um número símbolo de perfeição, o número 6 repetido quer dizer perfeição da maldade, né, em grego. 6 é o número do homem. Tá? Vamos seguir para a gente poder entrar no resumo do livro. João escreveu o Apocalipse para o povo das comunidades da época, sobretudo as da Ásia Menor. Agora eu imagino o seguinte, imagina comigo, a gente pega hoje o Apocalipse e lê as cartas, as 7 cartas, por exemplo, a gente já fica maravilhado, tocado, não é verdade? Agora imagina, pastor Daniel, você sendo um dos pastores daquelas 7 igrejas. De repente alguém bate na sua porta. Você abre, pois não. Olha, tem uma carta aqui para você. Aí você pega aquele pergaminho, abre
está lá escrito: Carta do Senhor Jesus Cristo para o pastor da igreja que está em Éfeso. E assinado embaixo, João, né? Mandado por João. E aí eu fico imaginando aqueles pastores recebendo aquelas cartas, lendo as palavras de Jesus escritas diretamente para eles. Nós não podemos perder isso em vista, tá? De que elas foram escritas para aquele povo, aquelas igrejas. Era muito difícil sustentar a fé, muitos já tinham morrido, o controle da polícia era total, né? Imperial. Quem não apoiava o regime do império não podia vender nem comprar nada. O imperador era apresentado como se fosse um novo Jesus. A terra inteira o adorava como se fosse um Deus. O povo cansava e muitos deixavam as comunidades, apareciam novas doutrinas que confundiam os cristãos, as comunidades mais ricas se acomodavam, não eram nem frias nem quentes, e as mais fiéis precisavam de coragem. Então você encontra na história da época muita coisa que tem a ver com o teor da própria carta. Não quer dizer que você vai parar por ali. Mas você encontra muita coisa que tem a ver com o teor da carta, porque era para aquela época, para aquele povo, em primeiro lugar, né? E o que o Apocalipse diz às comunidades? O povo das comunidades não estavam enxergando bem as coisas e dizia: até quando, Senhor, vamos aguentar tudo isso? Se Deus era dono do mundo, como ele permitia essa perseguição tão demorada? Deus parecia ter perdido o controle da situação, quem mandava mesmo era o imperador de Roma. Né? O livro do Apocalipse é a resposta de Deus ao povo aflito e perseguido das comunidades. Foi escrito por ordem de Deus, ele começa solenemente assim: revelação de Jesus Cristo. Então, só de você entender isso até agora, já meio que desmistifica um pouco o livro, tira um pouco essa aparência de bicho-papão do livro. Então nós vamos ler o livro, em primeiro lugar, como uma mensagem direta de Deus, uma revelação de Jesus Cristo, como resposta para o povo que estava sofrendo naquela época, diante de uma situação que não tinha esperança. Seria mais ou menos o seguinte: imagina se o governo dos Estados Unidos, de um momento para o outro, ele se torna comunista, contra a igreja, proíbe o exercício da fé, um governo com um poderio desse, com um armamento bélico como esse, um poder econômico como tem esse governo, uma capacidade de surveillance, como é que fala? De vigilância, de monitoramento. Imagina se um governo dessa natureza, da noite para o dia, resolve proibir religião, rasga a Constituição. Você vai negar sua fé? Você vai deixar de crer em Jesus e deixar de crer que Jesus é o Salvador? Sim ou não? Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que começar a viver em cavernas, vai ter que se enfornar no meio do mato, você vai ter que começar a ser igual o povo faz na Coreia do Norte, igual o povo faz no Irã, faz em outros países do mundo. Está entendendo? Porque não dá para lutar contra um poderio dessa natureza. Como é que você vai lutar contra um poderio desse? Polícia na rua, e satélite, drones, né? esses aviões não tripulados aí que vigiam cidades inteiras e tudo. Imagina bem, era isso que eles estavam vivendo naquela época. Para a proporção da época, era exatamente isto. Roma tinha olheiros em todos os lugares, milhares e milhares e milhares e milhares de soldados, era tudo vigiado na marra, na força bruta, e todos aqueles que de alguma forma ameaçavam o bem-estar do império, era executado sem dó. A gente olha aí a crucificação de Jesus e do ladrão da direita e da esquerda, ou pelo menos ex-ladrões, né? Como se fosse uma coisa nova, nada, aquilo ali era muito comum. O que é novo é o tipo de morte de Jesus. Mas, gente, leia os livros de história, dependendo da época, as rebeliões que acontecia, eram centenas e centenas de cruzes espalhadas pelo caminho, gente morrendo, apodrecendo ao ar livre. Era muito comum isso. Então isso é muito sério. Eu estive em Cuba em 2000, no ano 2000, e eu pude sentir assim um pouquinho na pele, um pouquitinho na pele, o que é isso. Nós tentamos um visto religioso, que para poder chegar em Cuba e entrar numa igreja e falar, interagir, você precisa ter um visto especial do governo. Nós tentamos o visto religioso, não conseguimos. Tiramos o visto comum de turista.
e decidimos correr o risco, vamos correr o risco. O problema é que a vida em Cuba é tão difícil que às vezes as pessoas dentro da própria igreja, elas se vendem para o governo, para serem olheiros do governo, para ter uma vida melhor. São pagas pelo governo, recebem algumas vantagens do governo, isenção de imposto e tal, e aí vivem melhor, comem melhor, moram melhor. Mas tudo isso em nome, são os publicanos do Novo Testamento, que faziam um acordo com o império, traíam seu próprio povo para poder ter uma vida melhor. Os cobradores de impostos, né? Em Cuba, ali, aqui do lado nosso, está acontecendo isso. E aí chegamos lá e tal. E aí falaram, olha, nós não conseguimos o visto religioso. Aí o pastor da igreja metodista, que era o pastor que estava nos recebendo em Havana, o pastor Rino, falou assim, bom pastor, então a gente vai ter que fazer algumas coisas na camufla. Se vocês não quiserem, eu vou entender, porque tem risco, mas se vocês quiserem interagir, nós vamos fazer algumas coisas aí na surdina. Aí foi o que a gente fazia, era tão engraçado, por exemplo, tinha uma suposta reunião que a gente teria lá de treinamento com os obreiros deles, a reunião estava marcada porque a gente estava confiante que ia conseguir o visto religioso, não conseguimos. Aí o que acontece? No porão da igreja tem uma salinha, um lugar escondido no porão da igreja. Aí o pastor, ele disse uma coisa muito interessante, ele disse assim, não dá para saber quem é o espião do governo dentro da igreja. Mas o que nós fazemos? Nós reunimos aqueles que nós temos certeza que não são. Então, aquelas pessoas muito fiéis, aquelas pessoas, né, que têm uma história com o pastor, com a igreja, tá, que ele sabe, fulano eu sei que não é, ela eu sei que não é espião do governo, e nem ele, nem ele. Então, eu não sei fulano, não sei ciclano, mas aqueles ali eu sei que não são. Aí reunia aquele grupo, a gente ia lá para o porão e fazer reunião, ministrar a palavra de treinamento, aquela coisa e tal, mas sabendo que estava correndo risco. E não era nem correndo o risco de morrer, de ser crucificado, de ser decapitado, não. O risco era ser pego, ser preso lá por 1 ou 2 dias, depois deportado de Cuba. Agora aqui nós estamos falando de cease to exist. Desagradou o império, meu filho, o seu corpo ia ser sepultado sem a sua cabeça. Simples assim. A pessoa era executada prontamente, sem nenhuma dificuldade. Hein? Igual o pastor lá do Irã, não é verdade? Então, a resposta de Deus para todo esse sofrimento e toda esta aparência de descontrole divino, controle absoluto de César, do império, a resposta de Deus é essa aqui, a revelação de Jesus Cristo. Então é mais ou menos o seguinte, ok, então já que vocês estão achando que é esse império que está mandando e que vai ser sempre assim, eu vou mostrar para vocês como é que vai terminar a história. Eu vou mostrar para vocês que o que eu profetizei lá atrás, o que eu mostrei lá atrás para Daniel, para Isaías, Ezequiel e outros, é exatamente o que vai acontecer. Aí Deus dá a revelação do livro do Apocalipse, detalhando algumas coisas que Daniel não detalhou, mostrando exatamente como que a história vai terminar. Você já viu as últimas palavras do livro do Apocalipse? Quem já prestou atenção? Não? Então vamos lá. É uma coisa interessante, parece simples demais o que eu vou te mostrar. (22, 21). Qual é o último versículo? 22, 21, olha aqui. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ou seja, depois de contar todas as tragédias e misérias e traições e julgamentos e rebuliço, e aparece bicho daqui, bicho dali, simbolismo daqui, simbolismo dali, como é que termina a história? Com a graça do Senhor Jesus Cristo sobre todos. Todos os dele, né? Todos. Amém. Pronto, último versículo da Bíblia.
No final, diga comigo, no fim, prevalece a graça do Senhor Jesus Cristo. Acabou. É isso que Deus está tentando mostrar. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Tipo assim, ó, tá vendo? Vai acontecer tudo isso. Muitos vão ser perseguidos, muitos vão ser mortos, muitos isso, muitos aquilo. Mas no final, vocês vão usufruir das benesses da bênção, porque a graça será sobre todos. Amém. Pronto. Ou seja, Deus está no controle de absolutamente tudo. Você pode dizer amém, Jesus? Muito bem. Deixa eu só avançar um pouco aqui, porque eu quero já entrar com vocês no resumo do livro. Bom, vamos, pega aí o resumozinho, que essa já, pelo menos uma noção já te foi dada, panorâmica. O relógio não espera, portanto vamos trabalhar. Meu amor, arranja uma água para mim aí, por favor. Pode ser até um copo mesmo. Muito bem. O resumo do livro, em cima do qual nós vamos trabalhar durante esses dias. Capítulo 1 do livro, se você quiser ir acompanhando isso, virando as páginas da Bíblia, talvez pode te ajudar, né? Isso depende de cada um. Capítulo 1 do livro traz a introdução e visão. Desculpa, thank you. Não, tá muito gelada essa. Tá muito. Tá bom, obrigado. Obrigado. Senão pifa a minha voz. Então você está acompanhando aí. Introdução do livro. Versículos 1 ao 3, né? O anúncio de uma mensagem para as 7 igrejas da Ásia, versículos 4 ao 8. E a visão que João teve de Jesus glorificado. Então começa por aí. Lembram da visão do capítulo 2 de Daniel? Como que termina a interpretação dessa visão? Do capítulo 2, quem lembra? Pronto. Uma pedrinha é cortada sem o auxílio de mãos e é lançada contra a estátua. A estátua é o que exatamente? A estátua é a representação dos reinos, dos impérios. Tá? João está vivendo no tempo do 6º império, não é? De acordo com o capítulo 17 do Apocalipse. Mas os que estão para trás foram tão poderosos quanto, ou quase tão poderosos quanto. Cada um vivendo na sua própria época, sofreu as consequências do poder daquele império, do domínio daquele império. Daniel estava interpretando aquela profecia diante da face do rei, correndo risco de vida. Hoje, talvez, para a gente entender isso é meio complicado, mas literalmente. O rei não mandou matar todos os magos e sábios, intérpretes do reino, só porque eles não queriam dizer o sonho que ele havia tido? Agora você imagina. Não, vocês estão tentando me enganar. Se vocês são realmente sábios, intérpretes, magos, eu quero que vocês me contem o sonho que eu tive. Mas, majestade, impossível, não tem como. O sonho é seu, como é que nós vamos saber o sonho que você teve? Então vocês não são magos. Então tem que morrer. Aí sai o decreto, manda matar todos os magos, todos os sábios da Babilônia. O problema é que o rei não sabia a diferença entre um mago espírita e um suposto mago Daniel, que trazia as revelações pelo Espírito de Deus que estava nele.
O rei não sabia a diferença, então manda matar todo mundo. O Daniel viu a vozinha pela Greta, falou, não, pede um prazo lá para o rei, eu vou orar a Deus para ver se Deus me revela. Aí Daniel pede ajuda lá para Sadraque, Mesaque e Abdinego, né? Misael, Ananias e Azarias, e vão clamar a Deus, orar, e aí Daniel de noite tem o mesmo sonho. Foi o que salvou a situação. Mas iam morrer, porque chegar diante do rei com o poderio que tinha naquela época era um risco muito grande. Então Deus está mostrando o quê? Logo de cara, na primeira profecia com características sistemática. Daniel capítulo 2. O que Deus está mostrando? Deus já está mostrando de cara a superioridade do reino dele em relação ao reino dos homens. Agora, ele não nega as dificuldades, ele não nega os apertos, ele não nega que muitos têm que morrer, muitos morreriam pelo seu nome, ele não nega que muitos perderiam sua liberdade, ele não nega que a sua fé seria testada, ele não nega nada disto, mas ele já deixa claro de cara na primeira profecia de que o reino dele prevalecerá acima de tudo. Para minha fé, isso é o quê? Isso é uma injeção de glicose. Manter minha fé, renovar a minha fé, me entusiasmar, ou seja, vale a pena, vamos continuar, gente, vamos prosseguir, vale a pena. Está entendendo o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4,18? Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Consolação é isto, consolação não é trocar de carro, trocar de casa. Consolação é isto. Então, quando as igrejas param de falar em profecias, o que Satanás está conseguindo? Roubar a consolação da igreja. Porque o que é que me consola de fato quando eu olho para o mundo que eu vejo hoje? Quando eu vejo a situação do mundo como está hoje. Tanta injustiça. Eu vi um vídeo agora pouco antes de vir para cá, a mulher no Brasil escrita assim, olha aí o país da Copa, não sei quem viu aquilo. A mulher chegou no hospital, grávida, abre a porta, não, nós estamos de greve, abre a porta, eu não estou aguentando. A mulher deitou na escada da entrada do coisa, aí veio alguém de fora, uma enfermeira que acompanhou ela, aí a mulher começou a dar a luz ali, deu a luz ali. E os bandidos do lado de lá do portão trancado assistindo. Pela santa misericórdia de Deus, essa criança nasceu e não morreu, não pegou uma infecção, uma coisa qualquer. Essas pessoas vão ser punidas? Vão nada. Na próxima greve elas vão fazer de novo. Então você vê isso no Brasil, você vê injustiças aqui também, em tantos outros lugares. É um descontrole absoluto, absurdo. É um mundo que não oferece esperança. Como é que você faz? Você vai tirar a esperança da onde? Quando você olha para um cenário como esse que a gente vê hoje em dia. Da onde você vai tirar a esperança? Tem que ser das promessas futuras. Quando a gente olha o que é que Deus prometeu. Amém, gente? Tem promessas para amanhã, tem promessas para daqui a pouco tempo. E a promessa é um reino perfeito, é um reino glorioso, onde haverá justiça para todos, sobre todos, onde o Senhor governará sobre todos. O médico ainda, quando toma, continua fazendo aquele juramento? Faz. Entendeu? Então, tudo isso é muito sério, mas aí começa assim, entendeu? Começa mostrando, olha, a revelação, aí qual é a visão que ele tem? Do Cristo glorificado. Dali para frente, por que Jesus já mostra logo para João ele glorificado? A visão que João tinha de Jesus era aquele Jesus que ele conheceu. Ele sabia que era o Filho de Deus, mas era a visão que ele tinha, o que ele tinha de Jesus na memória. E agora Jesus mostra para ele, João, é o seguinte, olha, mudou bastante de lá para cá, campeão. Ó, aí Jesus se mostra para ele. Olhos de fogo, roupa branca como a neve, cabelo como a branca lã, e a glória de Deus refletida nele. E aí João vê aquilo. Por que ele tinha que ver aquilo? Porque o que ele ia ver depois era feio. Era bruto o que ele ia ver depois.
Então Jesus já se mostra logo, olha João, não se apavora com o que você vai ver daqui para frente não, porque olha aqui, ó, tá vendo? Eu estou glorificado, eu estou no comando, eu estou no controle. E quando Jesus fala das igrejas, das cartas que ele vai mandar, sabe o que ele mostra? Ele mostra os pastores, as 7 estrelas na mão dele. E essas estrelas são os pastores. E como nós mesmos já falamos, as igrejas, as 7 igrejas, 7 porque 7? Porque 7 é o número da perfeição, é o número da completude, então representa todas as igrejas. Então, você é pastor, tem um chamado para o ministério, seja lá o que for, o seu lugar é nas mãos de Jesus, você está nas mãos de Jesus. Você está guardado, protegido por Ele, Jesus mostra claramente isso. Aí vem capítulos 2 e 3, nós temos as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor, né? Nós temos Éfeso, Esmirna, capítulo 2:8, Éfeso capítulo 2:1 ou 2:3, se não me engano, Esmirna 2:8, Pérgamo 2:12, Tiatira 2:18, Sardes 3:1, Filadélfia 3:7 e Laodiceia 3:14. Aí acontece algo curioso que Alfred Edersheim, aquele autor que eu dei para vocês e disse, comprem tudo que vocês acharem dele, explica. 5 igrejas são repreendidas e 5 apenas elogiadas. Estava testando se vocês estavam atentos. 5 igrejas são repreendidas e 2 igrejas são elogiadas. Agora olha só o que Edersheim explica. Falando sobre o serviço do templo. Que ele alega, assim como historiador do primeiro século, Joséfo, tanto Edersheim como Joséfo, alegam que João tinha formação sacerdotal. Ele era pelo menos de linhagem, ele não exercia o sacerdócio, ele se converteu, foi seguir Jesus, mas que ele tinha uma linhagem sacerdotal. Era sabido do povo do primeiro século que João tinha essa formação sacerdotal. Então, Edersheim diz que o Apocalipse não é outra coisa senão um sacerdote terreno, ou seja, alguém com uma linhagem sacerdotal, conhecedor das funções sacerdotais, entrando dentro do templo celestial. Por quê? Porque ele ia ver certas coisas que ia ser difícil para ele interpretar se ele não tivesse um conhecimento sacerdotal. E aqui vem uma delas. O que Edersheim explica dessa questão das igrejas, por que 5 são repreendidas e 4 são... Por que 5 são repreendidas e 2 são elogiadas? Porque Deus está começando a seguir um padrão analógico ou simbólico, veterotestamentário. O que acontecia no templo? O castiçal tinha 7 lâmpadas. Essas lâmpadas tinham que ser limpas constantemente, todos os dias. Porque eram lâmpadas que queimavam óleo, com pavio. E quem já usou lâmpada ou lamparina em casa em alguma época, queimando o que quer que seja, sabe o que acontece com o pavio depois que ela queima por um tempo, não é verdade? Cria aquela borra preta e ela para de queimar, vai, enfim, começa a sair fumaça demais. Então era basicamente isso. O que acontecia? O sacerdote tinha que entrar no tabernáculo ou no templo para limpar a lâmpada, só que ela não podia apagar. A lâmpada, uma vez que o candelabro era aceso, ele não podia apagar. Então como é que fazia para limpar a lâmpada? Muito simples. Apagava-se 5, deixava 2 queimando. Limpava aquelas 5 e deixava as outras 2 queimando. Depois que as 5 estavam limpas, acendia as 5. Isso era um serviço matutino, eram 2 serviços, o matutino e o vespertino. Limpava-se as 5 lâmpadas do serviço matutino. E as outras 2 não se limpava, por quê? Porque elas já haviam sido limpas no serviço vespertino do dia anterior.
Então elas estavam ok, elas não precisavam de limpeza. Elas estavam ok. Então apagava-se só as 5. Eu não lembro se era esquerda ou direita, eu estou fazendo esse gesto aqui apenas por força de expressão mesmo. Limpava-se, apagava-se as 5, limpava, cortava o pavio, limpava bonitinho, reacendia, pronto, as 7 voltavam a ser acesas. Ou seja, Jesus está seguindo o mesmo padrão que se fazia no templo. Em outras palavras, 7 igrejas, 5 estão com problemas. Tem que limpar. Então tem repreensão para as 5. Mas outras 2, que é a de Esmirna e Filadélfia, eu coloquei Laodiceia, né? Ah, tá, não, é porque está aqui na sua folha, né? Esmirna e Filadélfia não precisam de repreensão. Então, o padrão é o mesmo que ele está seguindo, entendeu? Mais ou menos a ideia da Cordilheira de Touro, como eu te falei. Aí vem o capítulo 4, a visão do trono, dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes, o momento do arrebatamento. João viu o Senhor assentado sobre o trono e 24 outros tronos estabelecidos ao redor dele. O mar de vidro que João viu é o mesmo firmamento que Ezequiel viu, capítulo 1, versículo 23 ao 26. Aí surgem 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás, símbolo de onisciência, provavelmente os mesmos vistos por Ezequiel. Tem as mesmas faces, face de boi, face de águia, face de homem, face de leão. Então, João tem basicamente a mesma visão que Ezequiel teve. A diferença é que Ezequiel viu esses seres em movimento, transportando o trono de Deus. E João vê esses seres no firmamento, no mar de vidro, não é? Porque ele está dentro do templo, ele está dentro do templo celestial, assistindo o que vai acontecer. Isso no capítulo 4. Por que o capítulo 4 acredita-se, os pré-tribulacionistas acreditam que o arrebatamento da igreja está no capítulo 4? Não é muito difícil de matar essa charada. Em primeiro lugar, nós temos o fim do tratamento de Jesus com a igreja no final do capítulo 3. A igreja não é mais citada depois do final do capítulo 3. Alguns midi-tribulacionistas, pós-tribulacionistas e amilenistas querem crer que a igreja é citada, eles usam termos que aparecem no livro do Apocalipse. A palavra igreja não é citada mais, definitivamente. Mas tem alguns outros termos que aparecem no livro do Apocalipse que, de acordo com a linha de interpretação do indivíduo, ele quer crer que aquilo é a igreja, ou quer aplicar aquilo à igreja. Mas a verdade nua e crua é que a palavra igreja não aparece mais no livro do Apocalipse depois do final do capítulo 3. Agora, é muita coincidência. Termina o capítulo 3, última carta para a última igreja, Laodiceia. Pronto, terminou o capítulo 3. Aí quando abre o capítulo 4, o que acontece? Depois destas coisas, que coisas? Hã? Depois de que coisas? Gente, vamos lá, pensem comigo. Depois dos 3 primeiros capítulos que estão para trás. Depois das cartas. Depois da visão que ele teve de Jesus, depois da repreensão das 5 igrejas, do elogio das 2. Depois dessas coisas. Depois que Jesus tratou com as igrejas, depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, muito curioso, porque Paulo diz que ao som da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós seremos arrebatados. Então, que como voz de trombeta ouvira falar comigo, diz: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui. Aí aqui vem uma coisa.
que eu quero mostrar para você, é bom que eu consigo projetar ali tudo, que é King James com Strong. Versículo 2. O que acontece? Ok, a expressão, dá para ver ali? Dá. A expressão pneuma, na nossa Bíblia em português diz que esse é um dos argumentos dos amilenistas e midi-tribulacionistas, etc. Aqueles que não são pré-tribulacionistas, tá? E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre ele. Essa palavra arrebatado, a palavra arrebatado não aparece no grego. Essa palavra aqui. A palavra arrebatado, né? No inglês, por exemplo, aparece que ele foi encontrado em espírito. Ou em espírito. Então, a palavra que aparece é a palavra pneuma, que é a palavra espírito, né? Eu fui encontrado, em inglês diz, deixa eu pegar aqui, and immediately I was in the spirit, and immediately I was in the spirit, and behold the throne was set in heaven, Então, não aparece no original a palavra I was caught up, por exemplo, ou raptured, não é? I was in the spirit. Ok, o problema é que esse é um argumento usado pelos contrário ao pré-tribulacionismo, de que isso aqui é uma forçação de barra da tradução em português. Mas na verdade não é forçação de barra, isso aqui é a forma como nós entendemos a coisa. Tá? Se o indivíduo é levado ao céu, o que nós dizemos? Foi arrebatado. Que é o que Paulo diz, na verdade. Quando Paulo diz, eu conheço um homem, e vai contando a história, Paulo usa a palavra arrebatado. Foi levado ao terceiro céu. Ou seja, foi transportado para o terceiro céu. No caso de João, não dava para ele ser arrebatado fisicamente, porque ele estava apenas assistindo, ele estava apenas vendo aquilo profeticamente. Mas os sinais, deixa eu fechar aqui, os sinais de que esse é o momento do arrebatamento, do meu ponto de vista, são muito claros. Porque, inclusive, dentro do livro depois começa a acontecer algumas coisas. Por exemplo, os 24 tronos que são colocados ao redor do trono de Deus, todos eles ocupados. Quem são de quem são esses tronos? Os 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos do Cordeiro. Ora, eles também morreram e ainda não foram arrebatados. Todos eles morreram, não ressuscitaram ainda. Então, para João ver todos esses indivíduos lá já nos seus tronos, mantenha em mente que ele está tendo uma visão do futuro. Para ele ver essas pessoas todas lá nos seus tronos, já em posição de governo, essas pessoas têm que ter já ressuscitado para ocupar tal posição. E se essas pessoas ressuscitaram, a igreja tem que ter sido arrebatada, porque os mortos ressuscitaram primeiro e nós, os vivos, seremos arrebatados. É uma consequência. E um desses anciãos, inclusive, se comunica com João, que nos dias de hoje seria chamado até de espiritismo isso. Porque um desses anciãos se comunica com João, fala com ele, dá orientações. Tem um anjo que se comunica com ele, mas um dos anciãos também. E esses anciãos não são anjos. Inclusive tem o cântico dos anciãos do capítulo 5, digno é o cordeiro que foi morto e com o seu sangue nos compraste. A Bíblia em português diz compraste, mas em inglês diz that bought us, que nos comprou com o seu sangue. É um cântico que anjo não pode jamais fazer. Anjo não foi comprado com sangue. Quem está entendendo? Que horas são? 8h53. Deixa eu só finalizar essa página e a gente já segue viagem.
Ok. Aí vem o capítulo 5, que eu vou citar, mas depois vou ter que voltar nele, que tem uma explicação bacana sobre isso aqui. A visão de um livro que só o Cordeiro pode abrir. Aí o que acontece? A visão de um livro que só o Cordeiro pode abrir. O livro fica à destra do que se assenta no trono, sobre o trono, e está escrito por dentro e por fora. Ele tem 7 selos, os quais liberam julgamentos, incluindo os 4 cavaleiros simbólicos. Agora, escuta bem o que Deus falou comigo essa madrugada. Isso não estava na minha mente sob nenhuma circunstância. De madrugadinha, a Zanda nem sabe disso, eu acordei com a voz de Deus me falando algo. Falou comigo assim: preste atenção no que está acontecendo também no capítulo 5 de Daniel. Que eu tinha feito isso aqui na noite anterior. E aí eu levantei cedo e fui olhar. O que acontece? Não pode ser uma coincidência. No capítulo 5 do Apocalipse, o que está acontecendo? Aparece um livro, uma escrita, um livro, porque é exatamente o que João diz. Eu vi um livro, ele está escrito por dentro e por fora. Mas ninguém pode abrir esse livro, ninguém pode tirar os selos desse livro. Para interpretar o que está no livro. O livro traz juízo, senão o Cordeiro apenas. O que está acontecendo no capítulo 5 de Daniel, gente? Simbolicamente, a mesma coisa. Aparece uma escrita que ninguém consegue decifrar, a não ser o homem de Deus, aquele que tem o Espírito de Deus. Ele decifra, ele tira o selo daquela escrita, e o que é que acontece quando ele tira o selo daquela escrita? Juízo vem sobre o reino. Porque naquela noite, é o que diz a história, naquela noite Dario entrou na cidade da Babilônia. Naquela noite. Tem uma história lá, não sei se você conhece a história do túnel debaixo do rio e tal. Como é que é essa história? Que eu sei em partes. Vem aqui perto, que aí sai sua voz aqui no microfone. Fala perto de mim que sai aqui. Acontecia o seguinte: Nabucodonosor morreu e quem o sucedeu foi um rei chamado Nabonido, que era o pai de Belsazar. Nabonido saiu para resolver uns problemas do império fora da Babilônia. Isso é importante falar porque tem muita gente que duvidava da autenticidade da Bíblia, porque Belsazar não era mencionado nos documentos históricos. Só no século XIX é que descobriram. Aí o Império Medo-Persa, que não era império ainda, estava em expansão, queria tomar a Babilônia, mas não podia por causa das muralhas altíssimas, gigantescas. Então eles fizeram o seguinte: eles desviaram o curso do rio Eufrates, mais em cima do rio. Fizeram uma represa para que o rio fosse desviado, e aí o rio deixou de correr para dentro da cidade da Babilônia, e ficou aquele leito do rio passando por baixo das muralhas, que as muralhas cobriam a entrada do rio. E aí eles entraram pelo lugar onde o rio entrava antes, na noite do banquete do rei Belsazar. Belsazar foi morto naquela noite e cumpriram-se literalmente o que Daniel havia profetizado. Fantástico. A comprovação histórica disso, a gente só veio sabendo depois do século XIX, quando foi encontrado o cilindro que o rei Nabonido, pai de Belsazar, mandou imprimir quando ele soube da batalha, pedindo oração a Deus, a lua, por ele e pelo filho, porque ele não sabia que o filho já estava morto. Esse cilindro está lá no Museu Britânico. É um cilindrozinho de barro que tem essa oração, e comprovando o que a Bíblia dizia. O rei Belsazar morreu naquela noite. Aí, obrigado, pastor Daniel. Fantástico. Agora você vê. Então é exatamente isso. Quando Daniel tira o selo, estou falando simbolicamente, tira o selo daquela escrita, o juízo vem. Está entendendo? E do meu ponto de vista, não pode ser coincidência que as duas coisas estejam no capítulo 5 de cada livro. Capítulo 5 de Daniel, porque quem montou o livro do Apocalipse, será que fez isso proposital? Claro que não. Lógico que não. Mas para mim é uma forma de que Deus tem de sincronizar as coisas para mostrar a perfeição da revelação e a perfeição da profecia para que sejamos abençoados. Você pode dar um amém, Jesus? Amém. Vamos dar uma pausa para o nosso café, voltamos logo em seguida.